Acabou a Indy. Acabou a Indy. Eu só queria dizer que o Hernan não assiste, não escuta, Eu não escuto. gosta, não liga, não se importa com opening, não se importa com Não, engine. escutar, aí escuta. Eu escuto. Pra saber ué. se a música é boa, a gente escuta. Vocês tinham que Mas apreciar Vocês o tinham que Isso indie, eu faço de noite, sozinho no meu quarto, com um fone de ouvido aqui no talo. Vocês porque tinham assim, ter depois... visto a animação dele pra olhar pra Ah, o celular mano, assim. eu pulo o ending desde quando eu assisto Cavaleiro do Zodíaco, que tem que repetir a mesma música, a gente já conhece todo mundo. Vocês não é possível, cara. O que eu cantava a música, a mesma música. E a gente mais, vê né? a mesma... Mano, eu já cansei de ouvir Blue Dream e ver o Seiya andando na tela o tempo todo, cara. E não acaba essa música. Tipo, eu tô vendo a abertura de novo. Só que invertido. Antes ele indo pra baixo, agora ele indo pra frente. Faz reverso. E aí, galera, sejam bem-vindos para mais um podcast do Nerdômetro Channel. Não, pera, que? Não, pera, mas é isso mesmo, Nerdômetro Channel, trazendo aqui o Nerdômetro Podcast, é porque no caso vai pro YouTube também, Sim, então sim. querendo ou não, é o Nerdômetro Channel. Aqui quem tá falando é o Daniel. Obrigado. Maurício. Hernan? Espera aí rapidinho que deu uma travada. Esse aqui é no outro sentido. Uma carregada aqui no... É porque normalmente sou eu que eu sigo, mas aí como eu tô dando roda aqui. Não era pra ordem alfabética? Aí eu voltei pra eles logo. Lá. Então tinha que Não, conversar, porra. Exatamente. Na verdade, você Não, diz que mas sou é segundo a fala. porque eu sou É a Deixa fala. bem. A gente tem edição depois. Não, que o Hernan ele esticou a sombrinha dele, né? Esticou a espada do Raikal. Vai, cara. E é isso, nós estamos aqui mais uma vez reunidos, a cúpula reunida novamente para falar de Chainsaw, o Homem de Motosserra, né? E aí, agora para começar de uma maneira diferente, a gente inverte, né? Neste momento, Hernan para começar dizendo o que ele achou do episódio. Esse eu não vou mentir. Tudo bem, eu assisti ele basicamente vindo pra cá, sim, mas eu pensei que eles fossem ficar um pouco mais no Demônio da Eternidade, porque Eu senti isso também. é porque no mangá fica um pouquinho mais, tem uns diálogos a mais que são um pouquinho são interessantes, mas não teve. Aí tudo bem, a cena do bar é bacana e tudo, mas eu pensei que eles iam focar um pouco mais no Demônio da Eternidade, que seria, era o foco. Acabou o último episódio com caramba, vai vir. E veio, mas não Gente, foi o que. É. Não foi, por exemplo, igual como foi a luta contra o demônio zumbi no primeiro episódio, que eles É. estenderam e ficou bacana, agora eles cortaram. É porque eu ainda acho que o corte, por incrível que pareça, eu ainda acho esse corte não tão péssimo pra narrativa, mas eu acho ideal pelo atraso, porque assim, o que eu falo atraso assim, porque em relação a tempo, né, a questão de tempo, já passou, a gente não sabe quanto tempo passou naquela realidade, naquele tempo ali, mas o mangá foi tão curto, o episódio anterior foi tão curto, que isso é só uma extensão, igual como foi feito lá no segundo e no terceiro, que é só uma extensão pra dar um acréscimo a mais. Tipo, ele é curto propositalmente, tipo, eles não quiseram estender a mais justamente porque, por mais que tenha diálogo, eu acho que a classificação indicativa também segura um pouco do que poderia ser mais apresentado. Eu acho útil. Também não concordo com o Hernan, mas eu acho útil pra questão da narrativa. Eu concordo com o que o Hernan falou, mas eu concordo também que pra narrativa ele é útil. Eu não concordo com a mapa. Faz sentido. Tipo assim, não concordo com o que ela fez. Eu concordo que devia ter mais. Sim, eu concordo, mas Mas faz sentido, né? faz sentido pra narrativa ter esse corte. E agregado. Eu esperava um pouco mais da luta Mais da também. luta. Porque, nossa, velho, tinha tudo ali pra ser insano. O cara ficou 3 dias lutando contra o demônio. Sim, tipo, e tanto que quando fala, acabou, o quê? Passaram o quê? Quanto? 3 dias? Tá. É assim, é tão jogado no episódio. É jogado no episódio. Nem parece que passou 3 dias. Sim. Pois Não, Durou 3 dias, desculpa. Isso, sério. Tava com 3 dias. Embaixo do nome do canal. A questão... Exatamente. A questão que eu achei legal foi porque quando tu tira no mangá e tu traz pro anime, tu tem coisas melhores, que tu tem uma imagem melhor, tu tem uma animação,
tu tem áudios e justamente a questão de tipo, pô, ele lutar com o demônio 3 dias seguidos até ele sentir dor o suficiente pra desistir de se regenerar é muito insano, velho. Exato. Exatamente. Mas isso lembra um pouco do que foi lá no segundo, com o demônio, acho que no terceiro, o demônio sanguessuga, né? Segundo pro terceiro. Que eles passaram basicamente mais de 3, 4 horas conversando de bate-papo UOL, que não aparece, mano, não parece que passou 4 horas de bate-papo UOL. Por exemplo, nessa... Completa a conversa rabuda, tá ligado? Nessa luta contra o demônio da eternidade. Que deveria ser uma eternidade. Antes de eu entrar nesse ponto, eu acabei de revelar que eu sou velho, né? Falaram Rabu, né? Mas enfim. E só 3 pessoas entenderam a Não é referência. só Você estava velho. lá quando a magia... Hashtag eu fui Que ele tem uma hora que, tu tá fraco, aí tipo é seguido com, ai que dor, você não é mesmo diante, meu Deus tá doendo. Enquanto que no mangá é sequenciado jeitinho pra não ter essas coisas, fica disforme e acaba quebrando a própria imersão que tu tem no episódio. Fica feio até, quase, deselegante. É um pouco complicado pra quem tá assistindo, né? Sim. Quer dizer, é complicado pra quem tá assistindo, mas não incomoda tanto, mas pra quem lê o mangá, pra quem Isso. entende, Acho que é conhece mais isso. a história, realmente, provavelmente pra quem só assistiu o anime, como foi o meu caso no início, né? Pra quem só tinha assistido o anime, não passa desapercebido. Eu passei desapercebido completamente nesse aspecto. Mas agora, realmente, depois de ter consumido um pouco do mangá e já também nas próprias discussões que a gente teve aqui nos podcasts, se torna pontos completamente incomodantes de tu olhar e ficar, caraca. Incomodante. Incomodantes. Que se não tinha no dicionário, eu acabei... Porque eu nunca vi ele falar uma palavra que não tem incomodante. Inclusive eu só falo assim de vez em quando aqui em casa que o pessoal fica... tá doido. Porque é incomodado com entediante, bem Incomodante. Verdade. É incomodado com entediante. É total, bem total. justo. Inclusive, nesse episódio, falando do Demônio da Eternidade, foi muito disso pra mim. Tipo, quando a gente tá assistindo o final do episódio anterior, a gente já tá com aquele hype, vai acontecer alguma coisa. Vem pra esse episódio, e aí começa justamente essa parte do Demônio da Eternidade, mas... Né? Não, desculpa, Coquinha, eu me distraí. O ambiente aqui ficou diferente. Eu me distraí, desculpa. A pessoa não animou como a Bíblia aqui. Vitória meteu o pau pra fora e pronto. Caraca. Então, no momento que a gente vai pra esse episódio e começa a gente já achando que vai ter algo completamente prolongado para uma eternidade, quando encerra essa parte especificamente, eu fiquei tipo, tá, acabou? Era isso? Aí vai pro mangá, eu fiquei, cadê, gente? Cadê? Por quê? Tá ligado? Faltou contexto. Tá ligado aquele momento de completo festejo nos animes pra terminar a temporada todinha? Foi isso. Mas Logo em seguida veio a festa. eu não vou Vai ser ser do comemoração. contra nesse sentido, né? Pela primeira vez eu não serei do contra, né? Porque normalmente eu sempre trago uma questão diferente, mas o engraçado é que quando falou que até mesmo pra galera que acompanha o mangá não vai ser tediante, chato e tal, vai ser incomodante, eu acho que até mesmo pra galera que acompanha o anime, eu acho que o episódio 7 em questão é o episódio que não tem um andamento. Tipo assim, ela começou com um contexto, mas o contexto apresentado seguinte não levou a nada. Tipo, quebrou ali como se tivesse realmente... Beleza, a gente sabe que o diálogo está faltando porque a gente acompanha pelo mangá. Mas até mesmo para quem não acompanha, vai prestar atenção de que está faltando algo, vai sentir falta. E assim, realmente, o incômodo dessa... eu peguei pensando, porque quando a gente tava falando, eu reouvi, né, o que a gente falou da última vez. Eu Só tem palavra assim. Não, eu fico pensando assim na minha cabeça que a gente conversa, né? E assim, eu fiquei com medo, sabe? De como poderia ser transportado, sabe? Tudo. Porque, cara, como é que ficaria a gente ver a fala do
anterior, né, de que ele vai fazer com que o demônio da eternidade cometa suicídio. Pois é, mas imagina o quão agoniante para algumas pessoas ouvir o que seria realmente transparecer um suicídio infinito, vamos dizer assim. Uma dor incessante. Eu acho que... Não vou ser do contra, porque eu acho que merecia ter. Mas eu também acho que foi necessário para não haver aquela questão de que... Porque não é o foco. O foco não é a gente ver só do... A gente tá vendo a visão do personagem principal. Eu falei isso lá quando a gente gravou o primeiro episódio. A gente nunca vai ver a visão... as ideias dos outros personagens. É sempre... Não vai ser espalhado. Não vai ser espalhado. Vai ser... O foco tá sempre centrado nas relações com o Denji. Tudo que acontecer com o Denji, tudo que ele pensar, tudo que ele ver, tudo que ele analisar, vai ser o que a gente tá vendo. Se na cabeça dele foi só aquilo que ele pensou, tipo, ele perdeu a consciência, a gente perde junto. Então eu acho que é nesse sentido. Se ele dormir, a gente dorme junto. Sim. O que aconteceu? Se a gente, por exemplo, se a gente se sente frustrado com a possibilidade de realizar um sonho e o sonho ser frustrado por algo inesperado. Ou pelo próprio sonho. Não, eu falo isso relacionado ao quarto, quinto episódio, né? Que foi o que a Power fez. O Power é um máquina. Exatamente. O Power é a máquina e tipo... Máquina. Porque o maquinário do episódio em si a Power e a máquina... A máquina. A Power e a máquina fizeram que chamou a atenção do Denji naquele momento, sim. Mas a gente se sentiu incomodado junto com ele. Então... É a mesma coisa com o Demônio da Eternidade. Eu acho que nem ele sentiu tanto a dor. Tipo, ele basicamente ignorou aquilo ali tudo. E acho que ele não queria ouvir mais nada. Eu queria puxar um pouco... Eu queria comentar uma situação antes de mais nada. Mas antes de fazer esse comentário, eu queria só dizer que neste momento o agregado está com medo de falar. Porque vai que ele fala alguma coisa e a gente começa a zoar de novo, né? Não, vocês zoam comigo, eu tô... É pra todo mundo se zoar, cara. Ele tá pensando. A gente não deixa passar nada, não fica muito silêncio. Mas uma coisa que a gente tinha comentado isso, inclusive, depois que a gente gravou o 5º episódio, que tava só eu e o agregado, só eu e o Vinícius, é que o Vinícius virou pra mim e falou assim, o que tu acha que vai ser, como é que tu acha que vai ser resolvido nessa questão do 8º andar e tudo mais? E ele me deu ele fez algumas perguntas de, mas quem tu acha que é realmente o grande problema ali e tudo mais? Eu fiquei pensativo naquele momento. E aí ele vira pra mim e fala a seguinte frase, tu vai te surpreender. E aí quando chega nesse 7º episódio, que eu olho pro episódio, assisto o episódio, né? E tipo, depois eu vou ler o mangá, aí... Surpreendeu? O mangá mais ou menos, o episódio nem um pouco, tá ligado? O que foi que aconteceu? Particularmente, esse episódio 7, ele é um episódio muito frustrante pra mim. Particularmente pra quem tá assistindo, ele é um pouco frustrante. Sim. Porque é algo que a gente espera que seja um pouco mais prolongado, tu espera, por exemplo, que seja mais elaborada a resolução, falando de realmente um quesito de inteligência, como a gente tinha comentado, inclusive, comparando com o Death Note, em alguns episódios atrás, né? É algo que a gente espera que tenha algo a mais. Quando soltou, a gente tinha feito um comentário, acho que 2 podcasts atrás, um podcast atrás, não lembro. Não que seja igual, não seja igual. Só fez um comentário específico, né? Falando de resolução de realmente uma questão, porque foi ele que soltou essa ideia. eu não concordei em nada do que ele falou. Nem vem. Eu ia falar Death Note, o Hernan falou antes de mim. Pode ir lá, tá gravado. Não, eu tô falando, eu não concordei com nada que vocês falaram, é justamente isso. Eu não concordei com nada que vocês falaram. Novamente do contra presente. E de fato foi um pouco disso. A gente espera que seja um pouco mais prolongado, a gente espera que tenha uma resolução maior. Eu, por exemplo, esperei que o coração do demônio não estivesse ali, ou pelo menos que ele não puxasse, entre aspas, o coração dele para aquela área onde estava o Denji, mas que os outros fossem procurar o coração dele. Eu achei que pelo menos isso eles fossem fazer. Não, mas assim, eu também não esperava que isso acontecesse. Ainda mais porque, assim, parte muito daquilo que a gente conversou do outro episódio. Tipo, o que o medo é capaz de fazer, né? Tipo, se eles fossem realmente ter interesse de procurar, eles já teriam feito. Isso há muito tempo. Isso seria muito rápido.
eu acho que se ficasse naquilo de eles tentarem procurar por medo, ia ficar estranho. Então, a questão assim, do criador do Chainsaw é justamente não abordar esse tipo de situação. Tipo, o óbvio. Não é o óbvio. É aquilo que, pela obviedade, tu não tem. Tipo, se tu não tem sanidade pra buscar nada, por que eu vou colocar isso alguém insano procurando alguma coisa que nem sabe onde que tá? Sabe? Ainda mais com uma criatura que é infinito. Ou seja, a gente não sabe. Então, eu parto muito do que a gente falou antes. Se a questão... Por isso que a lógica é em cima do Denji. O Denji não tem mentalidade, ou seja, ele mesmo diz, ele é um cabeça oca, basicamente. Que dá medo no demônio dele. Psicopata nesse Não, só que assim, não... Pois é. Ele mostrou muito disso. Mas é justamente por isso, ele não tem a emoção, assim, de sentir. Eu me peguei muito, agora, eu vou fazer uma referência com a questão da série da Wandinha, né? A personagem como... Só pra quem tá acompanhando, porque vai ter vídeo no canal, tá maluco? Mas assim, a personagem da Wandinha na série, né? Ela parte muito do que ela entende. Tipo, pra ela não sente emoções, ela não sente nada, ela não sente... Ela se ignora até mesmo as amizades que estão do lado. Tipo, ela não sabe se ela tá fazendo mal, se o comentário que ela faz tá ferindo alguém, ela não se importa. O mesmo vale pro Denji, ele não se importa. Ele passa a se importar com os outros por conta, tipo, beleza, se eu fizer alguma merda, eles vão morrer, mas eu também vou morrer junto. Porque se eles se ferram, eu me ferro e vai todo mundo se ferrar junto. Então, tipo, eu tenho que fazer uma coisa pra ajudá-los, pra eles ficarem vivos, pra eu não morrer. Então, ele parte desse pressuposto, do que eu posso fazer pra todo mundo ficar vivo e assim eu não me meter em problemas. E ele continua sendo Denji na hora de tentar resolver alguma coisa, porque ele não precisa elaborar algo, ele só vai e faz ele do jeito que dá. E ele não pensou duas vezes, ele só pensou o óbvio, que não era o óbvio pra eles lá. Tipo assim, o óbvio, qual era o óbvio do Hayakawa? Era puxar uma espada, puxar a espada. Aí qual era tipo assim, da Power era simplesmente querer ser Ela quer um prêmio Nobel. Ela queria ser um prêmio Nobel por torturar. Ser o prêmio Nobel. Ela queria ser o próprio Nobel, basicamente, que criou o prêmio. Tipo, ela ser a primeira torturadora, não sei o que e tal, torturar um prêmio humanos. Nobel porque torturar humanos. Que era basicamente a fala 100% dele. de imposto, né? 100% de imposto. Nada de incomum. Aí assim... Não, ainda é a Power. Pois é. Aí assim, aí a gente vê as perspectivas do medo de cada um. Aí quando a gente vai jogar pro nosso mundo, parece irreal. Mas é possível. Porque a gente nunca viu isso acontecer na vida real, assim. Nunca viveu uma questão de, por exemplo, escape room, por exemplo. Onde está todo mundo no mesmo espaço, perdendo a sanidade pouco a pouco. A gente nunca viu isso acontecer na vida real. Em algum lugar acontece? Não sei. Mas... Ninguém pode contar a história. Pois é, exatamente. Então, tipo, a gente não sabe até onde vai a sanidade. Então, o mesmo vale pro Demônio da Eternidade, porque ele tava enlouquecendo junto. Porque ele é eterno. Então, tipo, ele fica no mesmo plano, vivendo com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas, e isso se torna incômodo até pra ele. Ele queria acabar com tudo logo pra ele poder, tipo, se livrar também. Sim. Então, era a mesma situação pros dois lados. E aí eu queria só saber se o nosso agregado tem algum ponto, algum aspecto que chamou a atenção dele nesse episódio. Além de tudo que a gente já falou, que diga-se de passagem, já foi muita coisa que a gente falou só nesse início. No fato da resolução do problema, que foi muito simples, né? Parece que eles deram mais atenção pra cena do bar em si do que pra resolver o caso. Aí isso ficou até meio desagradável. Como é a palavra que vocês usaram? Entendi. Não. Foi... Incomodante. Incomodante. Real oficial. A cena do bar me lembrou a Sword Art Online. Logo no finalzinho, a sequência do último episódio. Porque, tipo, aquela cena simplesmente deles indo no bar. Eu não estou suportando mais. Pois é, aquela cena do. Assistir o bar. Assistir o bar é ótimo. Assistir a cena do bar foi
absolutamente How I Met Your Mother. Pra mim. Pois Vou é. ficar olhando e Mas é igual uma como- galera. Não, Ah, me traz lá. É igual como foi o Sword Art Online, tipo, Sim. a gente chega lá, a gente pensa que vai acabar ali, não tem mais nada, eles não se conheceram naquele mundo. Do nada vem aquela cena do bar que não tem nada a ver. E detalhe. Que não agrega nem a sequência. Não, assim, em tese agrega a sequência, porque a sequência vai. Sim, Ah, tu já leu? sim, Depois? sim. Já. Então, vai vir uma série de Acontecimento. acontecimentos. De certa forma, inclusive, desculpa te cortar, de certa forma, inclusive, foi até uma forma de dizer, olha, bem aqui, a gente já apresentou esses personagens e a gente fecha o arco desses personagens porque agora vem outra coisa. Exatamente. Fúnebres, então. Concluindo. É Chainsaw Man, todo mundo sofre essa desgraça e Não, mas Chainsaw Man não é Game of Thrones, calma. é que às vezes eu esqueço que não tem ler o mangá, né? Tipo Calma, assim, também calma. não é o último episódio de The Walking Dead. Exatamente. Eu não assisti. Como foi esse último episódio? Não, esquece. Não. Assim, é basicamente. Comercial da spoiler, pô. É basicamente um pedacinho, basicamente um mar do que foi Eu achei que ia dizer que era um pedacinho de cada personagem, eu fiquei muito. Não, é um mar Complicado. perto da onda que foi o final de Game of Thrones. Caraca. Basicamente é só um mar que existe ali. Tá ligado? Não, assim, ou seja, aquilo ali foi horrível, mas aquilo ali é só um marzinho que existe as mesmas merdas. basicamente. Existe o mesmo. Sai da mesma essência, vamos dizer.